pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Lilian e se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, provavelmente você veio em busca da resposta, né, que é o título do vídeo, se é o fim da migração canadense. Então, se você veio aqui somente por essa resposta, eu já vou te dar para que você se sinta livre para sair do vídeo se você quiser, está bem? E não é o fim da imigração canadense, até porque o país depende muito de imigrantes. O país, ele, como todo mundo sabe, a população tem envelhecido e cada vez tem menos trabalhadores. Então, a imigração canadense ela vai continuar, ela não acabou. Mas para muitas pessoas, sim. Então, para muitas pessoas foi o fim da imigração canadense, o fim de um sonho, porque o Canadá mudou muito as regras e muitas pessoas não tiveram opção, senão ir embora. E se você, enfim, a pergunta respondida, se você quer saber por que nós tivemos que ir embora depois de 2 anos e meio morando no Canadá, mesmo estando legais, mesmo estando com documentação em dia, sendo residentes temporários, você pode continuar comigo nesse vídeo. Não reparem a minha voz, eu tô gripada, mas eu decidi gravar assim mesmo, porque o tempo vai passando e a gente vai esquecendo algumas informações. E talvez esse vídeo seja útil para você que pensa em migrar para o Canadá, para você que vive no Canadá e não está satisfeito e quer uma outra alternativa, e para você que quer sair do Brasil, mas não sabe para onde ir, nem por onde começar. E lembrando que tudo que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência, a experiência da minha família, na nossa imigração para o Canadá, tá bom? E sim, nós saímos do Canadá, faz um mês que moramos na Espanha, vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho a minha vista. Olha só, essa é a vista aqui de um pueblo aqui da Espanha. E onde a gente vive hoje é uma cidade bem tranquila, sabe? E é mais ou menos o que eu pensava, eu queria morar numa cidade bem tranquila, mais próxima a uma grande vila. Eu já moro em Múrcia, que é uma cidade bem grande, tem de tudo, e eu moro num pueblo cerca de Múrcia, bem próximo, 10 minutos mais ou menos de carro. Mas meu pueblo tem de tudo, tem farmácia, tem escola aqui do outro lado da rua, e tem supermercado, tudo que eu preciso, assim, caixa eletrônico. Hoje mesmo eu fui numa loja com papelaria que tinha de tudo, e bem aqui, 2 ruas de distância, então era bem o que eu queria. Pela minha experiência no Canadá, eu já morei em cidade pequena e já morei em cidade grande também. Eu cheguei no Canadá, morei em Victoriaville, era uma cidade pequena, e me mudei para Lévis, ao lado de Quebec, que era uma cidade grande, com Quebec ao lado, e 15 e 20 minutos de carro. Então eu tenho experiência com as duas coisas e eu já sabia que a minha preferência era morar numa cidade menor. Bom, eu vou contar um pouco da nossa história, vou tentar resumir, porque afinal de contas a história é grande, com muitos detalhes, e talvez isso te ajude, né? Talvez a minha experiência, a experiência da minha família te ajude a tomar uma decisão ou conhecer um contraponto, né? Diferente de tudo que a gente vê na internet, e é por isso que eu tô divulgando esse vídeo. Porque eu não vi nenhum vídeo assim antes de tomar minha decisão, antes de migrar para o Canadá. E talvez se eu tivesse tido acesso a essas informações, talvez eu teria tido uma atitude diferente, uma decisão diferente, eu teria levado até mesmo a minha vida lá com outra visão. Hoje moramos na Espanha faz um mês, exatamente um mês, e chegamos aqui em outubro de 2025, estou gravando agora em novembro de 2025, então tá bem recente, ainda estou conhecendo o país, mas hoje eu vou falar mais sobre o Canadá, né? Imigramos para o Canadá em 2023, em junho de 2023, depois de fazer um processo seletivo pelo Quebec Unted. Meu marido é soldador e ele passou na entrevista, passou no processo e foi selecionado. Para quem não sabe, essa é uma feira de recrutamento que busca trabalhadores no Brasil, trabalhadores qualificados, e meu marido foi selecionado. Ele tem hoje já mais de 18 anos de experiência na área da solda, né? Na época ele tinha mais de 15. E ele foi selecionado por uma empresa de Quebec. Então, tudo que eu vou falar é provavelmente aí 90% sobre Quebec, porque é uma outra província, até se fala francês, uma outra língua, e então a minha experiência vai ser baseada mais nessa imigração do Quebec, né? E quando ele passou para essa entrevista, foi selecionado, vistos aprovados, o processo é demorado, mais ou menos 1 ano e meio, a empresa não chamava, gente. A empresa não chamava.
dava prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses pra gente se mudar. E aí eu tive a ideia brilhante, como eu já tinha um visto de trabalho na época, a esposa ou o cônjuge tinha visto de trabalho aberto, pode trabalhar para qualquer um. E não importa a quantidade de horas, eu fui buscar trabalho. E eu passava dias, assim, o dia inteiro buscando trabalho, mandando currículo, carta e anexando no e-mail um pouquinho da minha história, falando, olha, caso eu gostaria muito de uma oportunidade, de uma entrevista, se eu for aprovado, né, caso aí demete nós dois, claro que não com essas palavras, mas caso demete eu posso embarcar imediatamente, estamos com visto aprovado, toda a família, meu marido está aguardando a empresa chamar e eu estou buscando trabalho. Caso eu encontre, estou disponível para me mudar imediatamente, tá? Comprar as passagens e me mudar. E eu consegui uma oportunidade. Eu já tinha um francês, consegui fazer uma entrevista. Meu francês não era muito bom, era bem ruim, na verdade. Mas eu consegui fazer uma entrevista e consegui uma oportunidade. E aí compramos a passagem pro mesmo mês, era tipo dia 6, compramos as passagens lá pro dia 20 já. Né? Já tava tudo engateado, né, gente? 1 ano e meio para se mudar, já tava tudo vendido. Porque geralmente quando o visto é aprovado, a empresa já leva no mês seguinte, não tem tanta enrolação. E aí compramos a passagem, chegamos no Canadá, conseguimos alugar um apartamento ainda do Brasil, chegamos lá, o apartamento vazio, né? Tinha um micro-ondas, uma mesa com 4 cadeiras, um sofazinho e um colchão inflável que uma pessoa tinha levado pra mim lá. E o colchão inflável furado. E a gente dormiu no colchão, acordou no chão. Para os meninos eu tinha levado uns colchonetes, sabe, gente? Aí coloquei edredom, fiz a caminha deles e o pequenininho dormiu no sofá, eles tinham 2 anos, o outro num colchonete. Outra hora eu posto fotos, vídeo pra vocês verem o perrengue. Eu fiquei uma semana cozinhando no micro-ondas, depois eu ganhei um fogão e a vida começou aí. Eu não pude ir trabalhar nesse emprego porque cidade pequena do Canadá não tem transporte. Não existe transporte de um lado para o outro, você precisa de carro, tá? Eu não imaginava que era assim. Aí todo mundo falava que tinha táxi, tinha não sei o que. Eu pensei que tinha facilidade, não tinha Uber, gente. É isolado. Cidade pequena no Canadá, você precisa de carro, ou você vai fazer tudo na cidade. Mas se você precisar se locomover, não tem como, simplesmente não tem como. Eu perdi esse posto de trabalho, que era para cuidar de idosos ali, e consegui um outro na minha cidade para cuidar de idoso. E trabalhei lá por 1 mês, até que eu sofri uma discriminação, uma xenofobia assim forte, como eu só tinha visto em relatos muito isolados. Uma senhora, coisa de polícia, assim, eu não chamei a polícia, mas uma senhora gritou comigo, mandou voltar pro meu país. Eu saí de lá muito arrasada, gente. Ela não deixava eu beber água no mesmo copo que eles. E era uma residente, tá? Não era meus patrões, nada não. Por isso que não teve polícia, nada. Mas foi meu último dia. E aí, como Deus não nos deixa desamparado, essa pessoa que me contratou do Brasil, né, me ofereceu um outro trabalho na limpeza. Falou, não, eu tô precisando muito, né? Se você quiser, a gente busca, te leva até você comprar um carro. E eu fui. Comecei a trabalhar com limpeza e logo depois chamaram, meu marido dessa empresa chamou, mas começaram a cortar horas, falaram que a empresa não tinha trabalho e de 40 horas passou para 30, passou para 20 e o salário começou a faltar. Quando a gente está no Brasil, a gente converte dólar para real, você acha que vai ficar rico? Chegou lá, a gente viu que o salário era muito baixo para a categoria, para a média e que não ia pagar as contas. Eu também ganhava salário mínimo. Então eu tive que arrumar outros 2 trabalhos. Fui trabalhar numa cafeteria, fui trabalhar num restaurante sexta e sábado à noite, fazia faxina, arrumava cabelo. E eu tava morrendo de trabalhar. Mas quando você imigra pela primeira vez, você dá o sangue, né? Você quer que dê certo. Então, meu marido não podia trabalhar. Quando você vai por uma empresa assim, o visto ele é fechado e você é proibido de trabalhar qualquer outro tipo de trabalho. Então, ele vendo eu trabalhar muito, ele não tinha opção. É engraçado, né? Quem vai com visto fechado não pode trabalhar, mas o cônjuge pode trabalhar 100 horas, desde que a saúde permita. E assim a gente foi, até que ele conheceu um amigo mexicano que falou, não, você pode trocar de trabalho. A empresa não te divulga porque ela quer que você fique presa, mas você pode trocar de trabalho, desde que você encontre uma outra empresa disposta a fazer o processo. E ele começou a procurar outra empresa e encontrou uma empresa que fez o processo dele. E depois na época tinha até uma permissão provisória, ele já começou a trabalhar alguns dias depois, 2 semanas depois. Agradeceu a empresa que levou, mas falou que o salário não pagava as contas, não pagava aluguel.
o salário era baixo para o custo de vida e que ele precisava manter a família dele, né? Então, por isso, ele agradeceu a oportunidade e foi para outra empresa que ia pagar melhor. E aí, essa empresa foi uma mãe, né? Com um salário ótimo, deu todo o suporte, fez a permissão de todo mundo, o PERMIS, né, de todo mundo. E aí a gente decidiu mudar dessa cidadezinha para uma cidade maior, gente, que tivesse mais oportunidade de trabalho, salários melhores. E aí já foi difícil pro pequenininho, né, já estava na escola, teve que trocar de escola, né, para uma cidade maior, aí tava com 8, 9 anos. Então, quem tem filho nessa idade sabe, né, a dificuldade. E a gente foi tentar de novo, depois de um ano, mudar uma cidade maior para mudar as perspectivas e ver se era esse o grande problema, né? Porque, gente, a gente não queria levar uma vida de sair cedo, chegar tarde e fazer as coisas e ir dormir, e no outro dia de novo, na outra semana e no outro mês. A gente queria qualidade de vida, né? A gente saiu do Brasil por causa da qualidade de vida. E falaram que o Canadá estava de portas abertas para receber imigrantes. Daí você vai com esse pensamento. Você não acha que você vai sofrer xenofobia, você não acha que você vai sofrer discriminação no trabalho. Eu saí desse trabalho da limpeza, gente, eu só me dei conta do meu estado de exploração quando eu contei os apartamentos que eu limpava por dia e chegava a 15. E a outra mulher canadense limpava 6. E eles queriam que eu limpasse mais, num dia. Eu trabalhava de 8 às 3 da tarde, gente. Era muito, sabe? E meu marido, mesmo sendo ótimo no trabalho dele, ele sempre tinha que ficar se provando, sabe? Não confiava no trabalho e isso é um tipo de discriminação. Se tivesse alguém que soubesse menos que ele, mas que fosse canadense, provavelmente seria promovido, mesmo que ele soubesse mais. Esse é o sino da igreja aqui do lado. Bom, mudamos de cidade e fomos para uma cidade grande, Levi, né? Uma cidade maior, com mais oportunidades, e eu consegui trabalho na minha área. E aí eu fui trabalhar, voltei para a área de comércio, fui trabalhar como merchandising. No Brasil eu era representante de vendas para farmácia, eu trabalhava para uma distribuidora, um trabalho muito bom, salário muito bom, cômodo, eu trabalhava praticamente 50% home office, até mais às vezes, né? Porque como veio a pandemia, eu estava grávida, eu fazia meu trabalho praticamente todo de casa. Você abre mão de muita coisa, né? Meu marido também já tinha um salário muito bom no Brasil. Gente, quase ninguém que vai para o Canadá tem um estado assim financeiro muito ruim, até porque não teria nem condição de se mudar, sabe? E você vende carro, vende tudo que você adquiriu ali, todos os seus bens, para recomeçar uma vida com muita esperança de que o país vai te honrar como trabalhador, como pessoa. Mas nem sempre é assim. Né? Então, fomos trabalhando, eu e meu marido, graças a Deus a gente foi construindo boas escolhas, né? Quando a gente chegou, a gente comprou um carro financiado, demos uma pequena entrada, mas pegamos um carro simples que a gente ia pagar em 2 anos, né? Então, meu marido ganhando melhor, eu também, tínhamos auxílio combustível, depois eu juntei um dinheiro, consegui comprar um carrinho para minha vista, simples, mas ele tinha um carrinho, eu também, a gente morava num apartamento bom, numa cidade muito boa, mas a gente não queria carro, casa, móvel, bens, a gente queria qualidade de vida, tempo para os filhos, poder usufruir da vida ao ar livre. E o frio nos tomou isso, né? Começa a esfriar em agosto, tá? Que vem o outono, o calor acaba. O inverno rigoroso, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Começa a esquentar de novo, fim de abril. Então a gente tinha maio, junho e julho de calor. No segundo ano a gente se deu conta disso. E aí a gente pensou que 3 meses para aproveitar tudo que a gente quer é muito pouco. E aí a gente percebeu que a gente não teria a qualidade de vida que a gente estava buscando. A gente teria que trabalhar muito para poder pagar as contas, como no Brasil, né? Então a gente estava longe da família, longe de tudo e pagando um preço muito alto. E olha que a gente tinha feito boas escolhas. A gente morava num lugar que a gente podia pagar. A gente já tinha quitado o carro nessa altura, depois de 2 anos. Mas a gente queria mais do que bens financeiros, roupa de marca, o celular do último ano, ou um carro. A gente queria mais, né? Porque bens financeiros o Canadá consegue te dar. Se você chegar lá e quiser financiar um carro aí, dos seus sonhos, se endividar e pagar 5, 6, 8 anos, você vai conseguir, tá? Se você quiser estar sempre com o último iPhone, com o último Galaxy, tá? Se isso faz você feliz, o Canadá te proporciona. Se você quiser ter vários
sei lá, roupas de marca, né? Enfim, mas a gente não queria isso, gente. A gente não saiu do Brasil para isso. A gente queria vencer na vida, prosperar, mas com o nosso esforço. E o Canadá, ele tem Bolsa Família, né? Vocês sabem. Que paga ali uma ajuda financeira para as crianças. E aí hoje, quase agora, na hora de vir, a gente descobriu que filhos nascidos no Canadá recebem mais do que os filhos de estrangeiros, né? Então tem igualdade. Em nenhuma área, não é igualitário em nenhuma área, né? Isso é ilusão. E o clima é ruim, o clima é horroroso, o clima faz frio, desconfie de quem fala que gosta do frio, canadense ou qualquer lugar que neva, porque não tem como gostar de ficar preso em casa olhando a vida passar e você olhando da janela, sabe? É lindo, gente, a neve é maravilhosa para tirar foto, para curtir, mas para morar te leva à vida. Então, para canadense, ótimo, eles são acostumados, gente. Eles sabem como curtir, aproveitar. Eu fiz amigos canadenses. Mas pra gente que quer viver lá fora, a vida é lá fora, né? E eu vendo meus filhos ali sempre com é, videogame na mão, ou falando com os amigos por videochamada, porque não tinha muito o que fazer, né? E eles brincavam sempre cercados dentro de um apartamento. E eu tava me vendo presa numa vida que não foi a que eu escolhi. E eu tinha duas opções, eu me acomodava com aquela situação, nossa, ou a gente ia buscar melhorar. E então eu não tô cuspindo no prato que eu comi, sou muito grata ao Canadá pelas portas, mas essa era a nossa situação, buscar a qualidade de vida que a gente queria. E o Canadá é um país gastão, gente. Começou a abrir as portas para refugiados. Anunciou na televisão que estava recebendo refugiados. Ele conseguiu, ele recebeu muitos refugiados. Só que refugiado chega no Canadá, ele recebe ali a residência, tem auxílio financeiro. Da última vez que eu vi, até um auxílio combustível. E as mulheres que vêm, né, ou as que já estão no Canadá, têm 3, 4, 5 filhos e não vão trabalhar para viver do Bolsa Família canadense, que é a alocação familiar. Isso é real, tá? Isso é real, apesar de não ser eterno, quando os meninos fazem 18, né, vai acabando, diminuindo até acabar, mas imagina você aí 18 anos sem precisar trabalhar. Mas quem vai pagar a conta? O governo levava quase 40% do seu salário. E você vendo que era para bancar essas coisas, sabe? É, E você não pode trabalhar. Meu marido, quando começou a fazer horas extras, limitaram. Eles não te deixam ganhar dinheiro. O Canadá, eu falo que é um socialismo que deu certo porque todo mundo ganha quase igual. Mesmo que você pleiteie um cargo de chefia, você vai ganhar 2, 3 dólares a mais, sabe? E você vai viver a vida assim, e não tem pra onde crescer, não tem como empreender. E você vai empreender, você vai viver uma vida como todos. É igualitário nessa parte. Mas para quem quer mais, para quem sonha em prosperar, quem saiu do Brasil para vencer, se acomodar com uma vida mediana como todos os outros, não fazia parte dos nossos planos. E aí a gente com tudo isso, mais as mudanças na regra de imigração, tá? Porque era assim, 2 anos de PEC trabalho, residência permanente e depois cidadania. Mas, na teoria, você vai levar 8 anos, mais ou menos, aí para pegar a cidadania. Ah, não é isso tudo, conheço quem pegou com menos tempo. Que ótimo, eu não conheço, não conheci durante esse tempo todo. Mas faz uma conta aqui comigo, né? O Canadá não é rápido nos processos, ele não é rápido. Então, 2 anos, com 2 anos você tá com tudo certo, tá? Fez o exame de idioma que precisa e aplicou. Depois, hoje o governo está demorando de 6 meses a 1 ano para julgar, foram 3 anos. Depois tem que enviar um monte de documento, receber a carteirinha. Recebeu, vamos supor que acontece um milagre de ser em 3 anos, certinho. Você tem que morar mais 3 anos, tá? Depois de mais 3 anos morando, você vai fazer a aplicação da cidadania, aquele processo de novo, mais ou menos 6 meses, 1 ano. Então aí foram 6, se tudo correr bem, mas aí entre intercalços, datas, né? Mais 1 ano. Senão são 7 anos, essa é a média. Meu filho hoje com 10, eu não estava disposta a perder mais 5, 6 anos. Aí a infância, gente, a infância dos meus filhos não se recupera, né? Vou deixar para eles a cidadania, mas eles me pediram para deixar para eles a cidadania, é uma escolha minha. Mas a infância deles, as memórias que eles vão ter com a gente, não se recupera. O tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho, tá? Não importa se eu ganho em real, em euro ou em dólar, o tempo não paga reembolso.
né? Então a infância dos meus filhos, essa parte de querer viver com eles, aproveitar com eles, não há nada que pagasse isso, né? E a não ser que você fique indo pra shopping no inverno, não é a nossa vibe, gente. Por isso que talvez vai ter gente que vai pro Canadá e vai gostar, vai se identificar, né? Até viajar dentro do próprio Canadá é caro, né? Tem poucas opções e ônibus, trem ou avião é caro, né? As pessoas viajam pouco, por isso que o pessoal faz muito camping. A gente acha que é porque é legal, mas é porque é mais acessível para quem tem grande família, filhos, né? Fazer camping é basicamente a opção que tem, tá? E aí outra coisa, para quem quer montar um patrimônio, né? Para quem quer investir, você pega o euro, o quanto vale o euro, quanto vale o dólar canadense, já vale menos que o americano, né? E comparado com o euro é quase, não chega a ser o dobro, mas é quase. Então, foi muitas coisas que fizeram com que a gente tivesse que ir embora, né? O contrato do meu marido ia vencer em 2027 e ele buscou outros trabalhos antes da gente decidir. A empresa já reuniu, falou que não ia renovar, porque estava muito complicado e não encontrava mais trabalho porque as empresas não podiam contratar. E a gente não quis esperar, né, pra ver. E também já não queria mais aplicar residência permanente, gente. Essa é uma decisão que a gente tomou pela falta de respeito do país com a gente, tá? Começou com os estudantes, né? Antes você se formava no Canadá, você já pegava a residência praticamente, automaticamente, né? E depois mudaram as regras, né? Começaram pelos estudantes, depois o cônjuge do estudante não tinha mais permissão de trabalho. Então, quanto dinheiro você teria que ter para se manter o seu cônjuge sem trabalhar, se você quisesse ter a sua família ali, né? Ficou praticamente impossível, gente. As escolas, os colleges estão tomando um prejuízo gigante. Eu não sei se o governo vai fazer algo em relação a isso, porque os refugiados eles não podem tirar a residência, né? Então vai para cima dos estudantes e vai para cima do trabalhador. E não há um respeito. A partir do ano que vem, então se você está pensando em vir, as regras serão assim. Não. Quem já estava ali estudando, ali nos últimos meses para se formar, já contando com a residência, foi informado que não era mais assim. Então imagina o tempo que você dedicou, o dinheiro que você dedicou para o governo te falar que não é mais assim em 30 dias, em 15 dias. Isso não te dá tempo para se organizar para nada. E aí começaram a ir para cima dos trabalhadores, mesmo você estando regular, mesmo você estando com uma permissão, está praticamente impossível aplicar a residência, né? Além de caro, demorado, estão dificultando tanto as regras que você está no Canadá hoje, você não tem certeza se você vai conseguir uma residência, se você vai conseguir uma cidadania um dia. E essa incerteza, essa instabilidade está fazendo com que milhares de pessoas procurem outras opções, ou com que milhares de pessoas decidam voltar para o Brasil ou imigrar para outro lugar. Então essa é a realidade. Se você hoje pensa em ir para o Canadá, pesquise outros países, outras opções. Muita gente pensa em ir para o Canadá como uma porta para os Estados Unidos. Essa porta ela é inexistente, não vai te valer muita coisa e são muitos anos da sua vida dedicada. A menos que você tenha 100, 200, 300 mil dólares para investir em um visto de investidor depois da sua cidadania, há um visto para quem é cidadão canadense migrar para os Estados Unidos, né? Mas pesquise sobre o EB3, que é um visto de trabalho americano, tá? Que dá um green card para você e para sua família, mas demora alguns anos, né? Você vai ficar uns 5 anos. Mas se eu soubesse desse visto antes de ir para o Canadá, eu teria feito, tá? Pesquise sobre países da Europa, pesquise a situação atual. Se alguém estiver te falando o contrário, que as portas estão abertas, esses dias eu vi uma pessoa que vende cursos e as pessoas perguntavam, mas e o work permit para cônjuge? Ela contornava, mas não respondia. Então pesquise além de influencers, além de vídeos aleatórios, busque fontes confiáveis, do próprio Canadá, site do governo, você tem acesso, porque para não ser enganado, para não ser iludido, as regras estão mudando, as portas estão fechando e é uma decisão muito importante que vai mudar a sua vida. Aí para você que já está no Canadá e pensa que acabou, já está sem esperança, não acabou. Tem países que ainda estão, que pode te oferecer o que você veio buscar no Canadá. Então não desista pela sua família, busque, lute pela sua família, tome boas escolhas, tá?
e tenha consciência de que Deus pode todas as coisas. Se vocês quiserem vídeo sobre por que a gente escolheu Espanha, por que a gente veio para Espanha, eu posso postar. Se vocês quiserem, como a gente se planejou financeiramente para ir para o Canadá, qual foi os nossos gastos, ou como a gente se planejou financeiramente para se mudar do Canadá também, eu posso fazer um vídeo. Que erros cometer ou não cometer, que é melhor que erros não cometer na imigração canadense. Eu posso falar muita coisa ainda sobre o Canadá, sobre Quebec, mas essa é a nossa experiência, a experiência da nossa família. Hoje a gente mora aqui na Espanha, viemos todos tentar a vida aqui na Espanha, buscar algo melhor para os nossos filhos, para nós também, né? A gente gosta de sair, conhecer lugares, viajar, viver lá fora, e a Europa foi uma melhor escolha para nós. Obrigado por ter me ouvido até aqui, e se essa experiência te ajudou de alguma forma, eu espero que acrescente na sua vida. Então você quer que eu desista de ir pro Canadá? Não, mas vá consciente, tá? Se eu tivesse a oportunidade de ir pro Canadá, eu ainda iria, mas como temporária, como pelo contrato de 3 anos. Eu agarraria essa oportunidade, essa porta para ganhar em dólar, mais que o real, mas como algo temporário, não como algo para a vida. Eu não me imagino trabalhando até os 80 anos, como é a maioria das pessoas no Canadá. Eu achava que elas trabalhavam por hobby, mas é porque elas não têm condição de se bancar com a aposentadoria que o país as dá, né? E elas continuam trabalhando até morrer, praticamente. Então, pesquise, gente. E informação é poder, né? Um abraço para vocês que assistiram até aqui. Esse é o primeiro vídeo e eu vou soltando mais vídeos sobre a nossa experiência. Até logo. Tchau.